Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro, estamos começando aí mais um vídeo para você que opera um mini índice no intraday. Antes de falarmos do gráfico, vamos falar um pouquinho e dar um foco na agenda. Às 9 horas da manhã teremos a divulgação aí do PIB aqui no Brasil, coincidindo com a abertura do mercado de futuros, então, portanto, bastante atenção aí na abertura pro pregão do dia de hoje e depois das 10h30, dados vindo lá dos Estados Unidos, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então lembrando que esse dado também pode trazer aí volatilidade no momento do seu anúncio e lembrando também que hoje, né, quinta-feira, antecede os dados do PCI, né, dados esses lá vindo dos Estados Unidos que serão divulgados amanhã, né, na sexta-feira. Então, bastante atenção porque a agenda de hoje e de amanhã é bastante interessante para quem gosta de volatilidade. Passando agora sim aqui para o gráfico, vamos falar um pouquinho então da movimentação do índice no dia de ontem, né? Porque por sinal acabou fazendo aí um candle sem muita expressão, porém um candle com um padrão muito importante, tá? Porque o que acontece, o que vem acontecendo no mini índice já há algum tempo, a gente vem tendo divergência aí no que se refere ao IFR, que é o índice de força relativa. No gráfico nós temos o preço subindo, tá? Mas no IFR nós temos o preço caindo. Então isso é uma divergência bearish, né? Ou seja, uma divergência ruim. Portanto, espera-se que a qualquer momento a gente possa ter uma correção um pouco mais aguda aí pro mini índice, tá? Ainda segue tendência de alta, né? Não tem nada que desabone aí, graficamente falando, essa alta do mini índice, né? Notem que ele não perde fundos, né? Pelo contrário, ele teve uma alta bastante expressiva, uma alta reta e acabou fazendo então aí um pivô de alta na última movimentação no gráfico diário. Portanto, a tendência primária, né, tanto no semanal, mensal e diário, continua sendo uma tendência altista. Porém, como eu disse, a gente está numa região de sobrecompra, né? No mini índice e a gente começa a ter algumas divergências e divergência essa bearish, como eu acabei de dizer, uma divergência negativa. A gente tem este padrão de candle também em região de topo, é um padrãozinho que costuma entregar no dia seguinte um dia corretivo, um dia de correção e que, por sinal, às vezes, né, na maioria das vezes, na maior probabilidade, acaba aí repetindo o dia anterior. Então, portanto, hoje, né, temos uma possibilidade, né, de termos uma correção para o mini índice no dia de hoje, replicando então este candle aqui 232. Então, bastante atenção para quem vem trabalhando comprado no mini índice, porque a gente pode sim hoje ter uma correção um pouco mais aguda. Lembrando que tendência de alta, né, primária, mas, como eu falei, região de sobrecompra, um pouco esticado, então a gente pode sim ter um dia mais corretivo aí para o mini índice, o que não vai, continua não desabonando essa alta, tá? Ele ainda não iria perder o último fundo, que seria essa região aqui do 231. Beleza? O volume financeiro pro dia de ontem também foi um volume acima da média, um volume interessante, né? Inclusive bem equiparado a anteontem. Então continua, como eu falei, tendência de alta, expectativa de manutenção de alta para o dia de hoje. A questão de alvos, nós temos aí projetado para cima os 167.270, que seria a projeção dessa Fibonacci que nós fizemos aí no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista, tá? Que está bastante interessante. E depois nós temos o alvo, o último alvo do gráfico semanal, que está na região dos 169.123. Então temos ainda assim essas possibilidades aqui para cima, tá bom? Como eu falei, a maior probabilidade pro dia de hoje seria de um candlezinho aqui replicando, um candle de queda, replicando o candle de anteontem. Beleza? Vamos para os 60 minutos, a gente vai ver que aqui também temos aí já uma divergência bearish também, né, nos 60 minutos. Por que eu digo isso, né? A gente teve aqui, vou mostrar para vocês, o gráfico também subindo no preço, né? E aqui nós temos o gráfico caindo, né? Então, seja uma divergência bearish, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que vai ficar mais interessante. Eu vou até ampliar aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, o índice de força relativa caindo, né, na sua movimentação e o preço continua subindo. Pro dia de hoje, como eu falei, temos aí a probabilidade de termos uma correção. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante
que aconteceu no dia de ontem, esse aqui foi o candle das 10 horas da manhã, né? Então notem que, olha o que aconteceu, até então nós não tínhamos o restante do dia. A gente teve uma estrela cadente, né, às 10 horas da manhã, que esse candle fechou às 11 horas, né? E o que acontece? Ele deixou uma estrela cadente em região de topo, né, de máxima histórica e em região de sobrecompra. O ideal aqui, ou a maior probabilidade, seria de que ele fizesse uma correção, inclusive um pouco mais aguda após esse tipo de candle. E no final das contas ele até chegou a corrigir, né, pelas próximas 3 horas consecutivas, mas depois ele acabou, inclusive, tentando romper a máxima aí do dia de ontem, que por sinal foi frustrada. Então nós podemos trabalhar com a possibilidade dele estar tentando fazer um topo duplo, tá? Visto que dificilmente, né, falando de gráfico, né, que é o nosso papel aqui, ele quebra este padrão, né? Uma estrela cadente nos 60 minutos em região de sobrecompra no IFR, ele costuma trazer aí uma correção um pouco mais aguda. Então, isso daqui pode ter sido uma tentativa de rompimento de máxima que foi frustrada e ele pode ter feito um topo duplo, então, né? A gente chama de um M, né? Para poder, sim, hoje, no dia de hoje, fazer a sua correção, que é o que eu acabei de comentar aí pelo gráfico diário, tá? Então, bastante atenção, como eu falei, você que está comprado aí no mini índice, porque hoje podemos ter uma correção um pouco mais aguda. Para baixo, nós vamos ter o que, né? No que se refere a alvos. Nós vamos ter aqui a nossa média de 9 períodos, coincidindo com o nosso IFR projetado praticamente, que vai estar na região lá dos 162.300 pontos. Depois nós vamos ter a nossa média de 20 períodos, 161.825. E aí, se ele vier buscar essa região aqui embaixo, ele coincidiria então o candle de anteontem e ele confirmaria o padrão, tá? Então ele poderia cair aí até os 160.562, ou seja, uma queda aí de aproximadamente 2.000 pontos para o dia de hoje. Então, como eu falei, você que está comprado aí no mini índice, bastante atenção pro dia de hoje, tá? Principalmente se ele acabar perdendo este fundo aqui, que foi o terceiro alvo nos 60 minutos, né? Esse fundinho aqui do candle 6, tá na região lá dos 161.900 pontos. Então, ele perdendo este fundo aqui, bastante atenção, porque a gente pode ter a confirmação de um topinho duplo e ele pode vir buscar, então, a região dos 160.500 pontos. Beleza? Nós vamos trabalhar com essa possibilidade. Então, eu já falei os alvos para baixo. Inclusive, a gente pode deixar já projetado também um pivô reverso aqui com alvos mais lá embaixo. O que levaria o índice, né, o terceiro alvo, levaria o índice exatamente onde a gente falou, que é a região lá dos 160.500 pontos aproximadamente. E depois ele retornaria para aquela região onde startou aí o movimento de alta, né? Lembra da acumulação que a gente marcou no vídeo de terça-feira? Pois bem, 159.500 pontos. Isso talvez seria um movimento um pouco mais longo, né? Para hoje e amanhã. Legal? Deixa eu ver se por 15 minutos dá para a gente colocar aqui um pivôzinho de alta. Dá para a gente trabalhar com essa possibilidade aqui, caso ele continue subindo, e traçarmos este pivôzinho aqui, ó, tá? Que ele confirmou no final da sessão de ontem. Então nós vamos deixar alvos traçados aqui já para cima, caso ele faça mais uma vez o rompimento da sua máxima para o dia de hoje. Então nós vamos ter aqui o primeiro alvo no qual ele já cravou e depois teremos aí mais os seguintes alvos, né? O 2, o 3 e o quarto alvo. 162.900, poderíamos arredondar para 163 bola, 163.150 e os 163.000 com 500 pontos. Beleza? Pessoal, então para hoje nós vamos deixar traçado esses alvos para cima pelo 15 minutos e os alvos para baixo pelo 60. Legal? Bastante atenção então às 9 horas da manhã com os dados de PIB e depois às 10h30 com os pedidos iniciais de seguro-desemprego vindo lá dos Estados Unidos. Para quem vai operar no dia de hoje, eu desejo bons negócios, um grande abraço e eu fui!